Então, gente, agora a gente vai tratar da aula de patologia especial, né? E a gente vai continuar aí os nossos estudos sobre alterações do sistema digestório, mais especificamente agora falando sobre intestino, né? A gente já falou sobre algumas alterações vasculares, de torções, de alterações morfológicas que acontecem no intestino. E agora a gente vai falar de algumas infecções que acometem o sistema digestório, especificamente aí a região intestinal, tá? Então, quando a gente fala de infecção intestinal, a gente está se referindo a bactérias, a vírus, protozoários, fungos, que vão infectar as células da mucosa intestinal, causando alterações, tanto na absorção quanto na digestão de nutrientes, levando a diferentes quadros de diarreia, tá? Então, a composição dessa diarreia, ela vai ser variada de acordo com o tipo de célula que é afetada, de acordo com o tipo de diarreia que esses micro-organismos provocam nos animais, tá? Então, quando a gente fala dessas alterações, dessas infecções bacterianas ou de infecções por micro-organismos, a gente tem diferentes células que podem ser alvo dessas infecções. Então, por exemplo, a gente pode ter micro-organismos afetando os enterócitos, afetando... Pessoal, põe no mute, por favor. Então, a gente pode ter células afetando os enterócitos, a gente pode ter bactérias afetando as células da cripta, que são aquelas células tronco indiferenciadas, afetando a formação das microvilosidades nos enterócitos, alterando a função do glicocálix, dos complexos juncionais que existem entre as células epiteliais, ou até afetando a lâmina própria, né? A lâmina própria é essa região aqui, que fica localizada abaixo do enterócito, que é composta de tecido conjuntivo, tá? Então, a gente tem... Pessoal, coloca no mute, por favor. Então, a gente tem diferentes regiões da mucosa intestinal que são afetadas. E aí, de acordo com a região que é afetada, a gente vai ter um tipo diferenciado de condição clínica do animal, de tempo para que os sinais clínicos surjam no animal, tempo de recuperação dessas afecções. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, lá, conforme a parte afetada, a gente pode prever o resultado da doença e o tratamento dela. Então, se a gente tem doenças que afetam os enterócitos, e os enterócitos eles têm essa função de absorver os nutrientes da luz intestinal, a gente vai ter uma afecção no animal, sinais clínicos do animal que vão aparecer de forma muito mais rápida. Porque afetando os enterócitos, afeta rapidamente a capacidade absortiva do intestino. E com isso, a gente tem sinais clínicos aparecendo de forma muito rápida. Então, ó, tem micro-organismos diversos que têm tropismo. Tropismo é afinidade, atração. Então, a gente tem micro-organismos que têm tropismo por essas células, né? Por esses enterócitos. A gente tem vírus, bactérias, como rotavírus, coronaviroses, coccidioses, criptosporidiose, tá? Coronavírus aparecendo aqui, né? Então, o que acontece? Esses micro-organismos que têm tropismo pelas células absortivas, pelos enterócitos, eles acabam por lisar, por destruir os enterócitos. Isso leva a uma atrofia temporária da mucosa, porque as células não estão mais funcionando adequadamente, elas têm uma tendência a morrer e algumas vezes essas células elas reduzem o seu tamanho, mudam o seu formato, então os enterócitos eles têm formato colunar, com as microvilosidades aqui em cima,
Então, frente a essas afecções, essas células mudam o seu formato e se apresentam com um formato mais cúbico, não ficou muito cúbico isso, né? Mas mais cúbico e planas, assim, sem as microvilosidades, muitas vezes, tá? Então, isso causa uma atrofia da mucosa. Essa redução aqui das microvilosidades, a redução do número de enterócitos e a modificação do seu formato acaba levando a mal absorção de nutrientes. Se não absorve os nutrientes, isso acaba fazendo com que o nutriente fique mais tempo dentro da mucosa intestinal, aumentando o processo de digestão, inclusive processo de fermentação por bactérias fermentativas próprias à microbiota, e isso leva a um aumento da osmolaridade da luz intestinal. Lembra lá, quando a gente estava tratando de fisiologia do sistema digestório, a gente falou a respeito disso, tá? O aumento da osmolaridade da luz intestinal faz com que puxe mais água do sangue para a luz intestinal, e aí a gente tem o quadro de diarreia instalado. Normalmente, quando a gente tem afecção de enterócitos absortivos, essa diarreia ela é menos grave do que quando a gente tem esses micro-organismos afetando as células tronco do epitélio intestinal. Por que elas são menos graves? Porque as células da cripta, que são as células tronco, elas continuam ativas. Então, com o tempo, a gente vai ter a renovação celular e a gente vai ter a reconstituição desse epitélio absortivo, voltando então à condição de funcionamento normal dessa mucosa intestinal. Outro problema que acontece quando a gente tem infecções do epitélio intestinal é que quando a gente perde o epitélio que recobre a mucosa intestinal, a gente tem a exposição da parte submucosa das vilosidades intestinais. Acontece que essas vilosidades intestinais com a mucosa exposta, quando elas entram em contato, a gente forma uma fusão dessas vilosidades. E essa vilosidade se perde. Então, a gente tem um quadro que é agudo, que o animal vai apresentar diarreia, vai apresentar alterações nutricionais agudas, mas cronicamente essas doenças também afetam o animal, porque diminui a capacidade de absorção desse animal, justamente porque fundem-se essas vilosidades. Tudo bem? Então a gente tem redução permanente aí, como está escrito aqui, ó. A gente tem redução permanente do número de velocidades e a gente tem complicações no processo de absorção. Se a gente for pensar na produção animal, na suinocultura, na bovinocultura, na avicultura, a gente consegue ver muito bem o impacto que essas doenças intestinais, essas enterites, que levam a esses quadros, elas causam sobre a produção animal, tá? Agora vamos mudar. Agora a célula que está sendo acometida não é mais o enterócito absortivo. Agora a gente tem as células da cripta, as células que ficam lá na profundidade das vilosidades, né? Então a gente tem as vilosidades intestinais, aqui a gente tem as células do intestino. Cada célula tem as suas microvilosidades aqui em cima delas, tá? Então a gente tem os enterócitos que ficam posicionados nessas regiões mais superiores. E aqui no fundo das criptas a gente tem as células tronco. A célula tronco não tem microvilosidade. E ela não tem capacidade absortiva, mas ela se diferencia em todos aqueles outros tipos de células que compõem a mucosa intestinal. Muito bem. Mas a gente tem micro-organismos que têm atração, tropismo por essas células tronco. E aí o que vai acontecer no quadro clínico desse animal? Assim que essa infecção acontece, o sinal clínico leva um tempo para aparecer. Por quê? As células, os enterócitos, eles continuam funcionando normalmente. Quem foi afetada foi essa célula aqui. O que acontece? Essa célula não está mais multiplicando. Os enterócitos, eles se desprendem com muita facilidade. E são eliminados.
Num animal saudável, a gente tem a célula-tronco funcionando normal e fazendo a reposição dessas células continuamente. Mas se a célula-tronco está afetada, a gente não vai ter a reposição dessas células que se perdem. Então, o quadro clínico do animal, ele demora um pouco mais para se instalar após a infecção. Então, existe aí uma diferença temporal no surgimento do quadro clínico entre células enterócitos absortivos sendo afetados ou células tronco, células indiferenciadas da cripta sendo afetadas, tá? Então, a gente tem um prejuízo aí na renovação do epitélio. O efeito clínico da infecção é mais lento, pois as vilosidades ainda estão recobertas pelos enterócitos absortivos, foi o que eu expliquei para vocês. Porém, ela é mais grave, ela pode ser fatal para diversas espécies que são acometidas por micro-organismos que têm tropismo pelas células-tronco. Então, a gente tem parvovirose, doença viral bovina, peste bovina, diversas micotoxinas que acometem as células-tronco. Por isso o quadro é tão grave e por isso que demora um tempo um pouco mais longo para esse animal se recuperar completamente. A gente também tem diversos micro-organismos que, causando as enterites, vão alterar também a função das microvilosidades e do glicocálix. Então, esse micro-organismo infecta a célula, muitas vezes ele pode até não lesionar a célula, não causar a lise celular, mas ele altera o citoesqueleto dessa célula. E aí as microvilosidades se perdem. Perdendo a microvilosidade, a capacidade de absorção é reduzida. E aí a gente tem diarreia da mesma forma. Outros micro-organismos podem afetar o glicocálix. O que é o glicocálix mesmo? Então a gente tem os enterócitos, as microvilosidades dos enterócitos, e sobre a microvilosidade do enterócito, isso é o núcleo, a gente tem aqueles carboidratos sobre os quais estão inseridos ou inseridas enzimas. Essas enzimas são responsáveis por finalizar a digestão dos nutrientes que o animal está ingerindo. Então, se a gente tem uma afecção sobre o glicocálix, a digestão enzimática não vai estar adequada. Aí a gente também vai ter processo de absorção prejudicado, processo de digestão prejudicado, aumentando a osmolaridade do meio, causando a diarreia. Outros micro-organismos podem causar a separação dos complexos juncionais. Então, o que acontece? Entre um enterócito e outro, a gente tem proteínas que obstruem a passagem de nutrientes pela via paracelular. Por que a gente tem isso? Porque a gente sabe que a microbiota intestinal é altamente repleta de bactérias, de micro-organismos muitas vezes que são móveis, e eles tentam constantemente passar para esse meio interno do nosso corpo. Por quê? Porque o meio interno ele é muito mais favorável à proliferação bacteriana, à proliferação fúngica e etc. Tá? Então, para evitar a passagem de micro-organismos do ambiente externo para o ambiente interno do corpo, as nossas células epiteliais, elas têm complexos juncionais, que mantêm, então, essas células aderidas umas com as outras. Mas alguns micro-organismos lesionam esses complexos juncionais. E aí a gente tem alterações tanto pela permissão de passagem de micro-organismos para a submucosa e para o sistema circulatório. A gente também vai ter desprendimento integral da mucosa intestinal, gerando uma ampla região ulcerada, que permite, então, o contato do ambiente externo com o ambiente interno do corpo animal. Ao mesmo tempo que, desacoplando as células, a gente também permite, de forma benéfica, a passagem com mais facilidade de células do sistema imunológico para combater essa infecção, tá? Então, a gente tem, claro, o dano é muito maior, mas a gente tem aí também uma coisa que se pode ver positiva, que é a passagem de células do sistema imunológico para essas localidades, tá? Tarará, tarará, tarará. Então, bactérias como Clostridium perfringens, Escherichia coli, enterohemorrágica, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Elas causam esse tipo de separação desses complexos juncionais.
Bom, então agora sim, eu vou falar a respeito de algumas doenças virais e bacterianas que acometem os animais domésticos de forma geral, tá? Então, são doenças que são causadas por grupos virais e que acometem de forma, não de forma específica uma espécie, mas assim, afeta várias espécies ao mesmo tempo. Pode afetar várias espécies ao mesmo tempo. Então, a gente tem os doenças virais, né? A gente tem os rotavírus, né? Quem nunca, né? Vai lá no médico e o médico fala para você, uma rotavirose, né? Então, o que são esses rotavírus? Eles são vírus que são RNA. Por que eu coloquei isso do RNA? Porque todo vírus que é RNA, a taxa de mutação desse vírus é muito mais alta. Porque ele é um RNA, ele tem que passar por uma transcrição reversa para formar o DNA, e do DNA ele vai inocular dentro da célula do animal para poder fazer a replicação dessas partículas virais. Nesse processo de transcrição reversa, muitas mutações acabam acontecendo. E o processo de transcrição reversa também permite que ocorra a fusão de partículas virais diferentes, como aconteceu com o coronavírus. Partículas virais diferentes de espécies diferentes, por utilizarem o mesmo mecanismo de transcrição reversa, se infectam ao mesmo tempo a mesma célula, pode ocorrer a fusão aí desses vírus, e a gente forma vírus que têm uma capacidade de infectar diferentes espécies ao mesmo tempo, tá? Então, todo vírus que é RNA, a taxa de mutação dele é mais alta. Aonde que estão esses rotavírus? Então, eles estão no ambiente, gente. Então, o ambiente está contaminado com rotavírus. Aí, que animal que vai desenvolver a virose? Tem os fatores predisponentes. Então, o animal ele tem que ter um quadro imunológico que permite a infecção, ele tem que ter, talvez, uma ineficiência nutricional, uma deficiência nutricional, uma alteração genética que permite a relação, o acoplamento desse vírus com as células dele para desenvolver a doença. Então, tem alguns fatores que são predisponentes para a rotavirose, tá? Tem rotavírus específico para cada espécie, tá? Então, a gente tem rotavírus que vai acometer bovino, que vai acometer suíno, cão, gato e assim sucessivamente. Normalmente, acometem mais animais neonatos, então, por isso a importância do colostro. O que é o colostro? O colostro é aquele primeiro leite. Não é nem leite, né? Ele é uma secreção da glândula mamária que é rica em imunoglobulinas. Ainda não tem tanta caseína nesse primeiro leite, que é chamado de colostro. Caseína é a proteína do leite. Então, o que acontece? O colostro ele não tem caseína, mas ele tem, sim, uma grande quantidade de anticorpos. O colostro ele deve ser mamado pelos filhotes nas primeiras horas após o nascimento. Por quê? Porque nessas primeiras horas, o intestino do animal, ele tem as suas células, os enterócitos, com espaçamento para permitir a absorção dessas proteínas, que são as imunoglobulinas, que são proteínas grandes. Elas vão ser absorvidas pela via paracelular e passam para a parte interna do corpo do animal, porque existe o espaçamento entre os enterócitos. Uma vez que esse animal completou 24 horas de vida, por exemplo, eu não sei o período certinho, deve ter especificidade para cada espécie, mas uma vez que passou o tempo desse animal ingerir o colostro, essas células se unem, se fecham. E aí a gente pode dar colostro para esse animal. O que vai acontecer? O sistema digestório vai degradar os anticorpos em aminoácidos e o animal vai absorver aminoácidos. E a imunologia, a defesa imunológica que esses anticorpos dariam ao animal não vão mais estar presentes. E aí não adianta. Então, o colostro ele tem que ser dado ao animal nas primeiras horas de vida. Aí, procurem, quem tiver curiosidade aí, procurem depois as especificidades para cada espécie, tá? Passado esse período, não adianta. O colostro vai ser degradado,
a aminoácidos e o aminoácido vai ser absorvido e não vai causar imunidade do animal, tá? Então, bezerros, cães e gatos, suínos têm que mamar o colostro, porque senão a chance dele desenvolver diversos tipos de doenças, dentre elas super preocupantes, as rotaviroses, é muito grande. Pois bem, esses rotavírus, eles são citolíticos de enterócitos, então eles vão destruir os enterócitos absortivos. Então é uma doença talvez não tão grave, que tem uma taxa de recuperação até acentuada, mas que ainda assim causa um prejuízo bastante grande para o animal e para a produção animal. Esses rotavírus, dependendo do tipo de rotavírus que a gente está falando, eles produzem enterotoxinas. O que são enterotoxinas? São toxinas produzidas por esses micro-organismos e que vão induzir respostas, induzem alterações na fisiologia normal das células da mucosa intestinal. Então, o que essas enterotoxinas podem causar? Elas podem ser do tipo secretora. O que é isso? Elas aumentam a osmolaridade da luz intestinal. Normalmente, essas enterotoxinas secretoras, elas vão estimular a secreção de íons para a luz intestinal. Então, a gente pode ter o estímulo à secreção de cloro, de sódio, o bloqueio da absorção de moléculas, bloqueio da absorção de glicose, por exemplo. E aí o que acontece? A osmolaridade da luz intestinal vai aumentar, porque tem muitas moléculas presentes ali. A água vai ser puxada do sangue para a luz intestinal e a diarreia se instala. A gente ainda pode ter enterotoxinas que causam ativação do sistema nervoso entérico, aumentando o peristaltismo. Se eu tenho aumento do peristaltismo, eu vou ter um estímulo à evacuação, tá? Então, desses rotavírus, a gente tem, eles atacam os enterócitos e produzem enterotoxinas. Acometem principalmente animais jovens, por isso a importância do colostro. Coronavírus, né, tão famoso aí nesse momento. Então, o coronavírus nos animais, ele causa uma enterite. Não causa sintoma respiratório, que nem é o coronavírus humano, tá? Essas infecções por coronavírus dos animais são extremamente virulentas, então tem uma taxa de transmissão muito alta e a mortalidade também é muito mais alta comparando com as rotaviroses. Eles também são citolíticos de enterócitos. Em bezerros é uma doença branda e autolimitante, então, uma vez desenvolvida a imunidade, esse animal consegue controlar essa infecção. Mas a coronavirose, em contrapartida, né, entérica em felino, pode levar à morte, tá? Então, depende aí de qual espécie está sendo acometida por coronavirose, pode ter, então, uma taxa de mortalidade bastante elevada. Adenovírus também infectam os enterócitos. Mas os adenovírus, eles causam também infecção respiratória conjuntamente. Então, esse vírus, ele tem uma rota de infecção através da ingestão oral ou através do sistema respiratório. Então, há contato com aerosóis, contato com fezes, ou com fomites, né? Com pratinhos, com coxos de alimentação que estão contaminados com adenovírus, eles acabam por causar, então, serem fontes de transmissão para as adenoviroses. E aí é interessante porque uma vez que esses vírus entram no corpo dos animais, eles conseguem se distribuir para outros órgãos e acometer também esses órgãos. Então, o adenovírus causa alteração respiratória, intestinal, renal e hepática, né? Então, um quadro bastante grave aí para os animais. Doenças bacterianas. Então, a gente falou ali a respeito de doenças virais, algumas doenças bacterianas que são comuns às espécies. Então, a Escherichia coli. A Escherichia coli, ela acomete também o ser humano, né? E ela é causadora de uma doença chamada de colibacilose. As Escherichia coli são bactérias coliformes. O que é isso? Que estão presentes nas fezes, né? Então, a disseminação se dá através do ambiente contaminado com essas bactérias.
acomete também mais animais jovens. A grande maioria dessas doenças entéricas acometem mais animais jovens, devido ao sistema imunológico ser menos desenvolvido, mas também acomete animais adultos. Fatores predisponentes: genética do hospedeiro, anticorpos do colostro, se foi mamado ou não, se a mãe desse bebê está vacinada para as doenças virais e doenças bacterianas. Contaminação ambiental, isso que eu falei para vocês, né? Então, os fomites contaminados. Condição nutricional do hospedeiro. Então, quanto menores esses fatores genéticos, né? Quanto piores esses fatores, maior a suscetibilidade do indivíduo. São muito utilizadas formas preventivas para infecção, para colibacilose, com a utilização de probióticos, aqui falando principalmente da nutrição de frangos, por exemplo. Então, utilização de probióticos. Probióticos são moléculas que, quando ingeridas pelos animais, elas servem como fonte de nutrição para a microbiota natural do intestino. Então, uma vez que você tem a sua microbiota saudável, você tem competição entre micro-organismos da microbiota não patogênicos com micro-organismos patogênicos que eventualmente o animal venha a ingerir. Se a gente tem uma maior quantidade da microbiota natural não patogênica, esses micro-organismos não terão espaço para se instalar e se proliferar. Então, é uma competição que acontece entre microbiota natural e microbiota patogênica. E aí, eles não tendo espaço para se proliferar, a gente reduz a chance de desenvolvimento dessas doenças, como a Escherichia coli. Então, manter uma microbiota saudável é prevenção para gastroenterites. Utilização também de bacteriófagos. O que são bacteriófagos? São fagos de bactérias. Fago é a alimentação, né? É comer. E bactérias. Então, são vírus que infectam bactérias, causando a morte dessas bactérias. Então, dependendo do nível de infecção que você tem no seu plantel, né? Você pode fazer a utilização também de bacteriófagos. As Escherichia coli produzem toxinas, enterotoxinas. Desmitem 10 minutos, gente, para o fim da aula. Então, essas Escherichia coli, elas produzem enterotoxinas que vão induzir secreção de água e eletrólitos, aumentando a osmolaridade do meio e fazendo a diarreia. Existem vários tipos de Escherichia coli, vários, que causam diferentes sinais clínicos nos animais. Agora está aparecendo aqui o tempo que eu tenho restante, ótimo. Então, eu tenho Escherichia coli causando enterotoxicoses, então a gente fala que é a Escherichia coli enterotóxica, septicêmica, edematosa e enterohemorrágica. A Escherichia coli é essa coisinha aqui, né? Essa daqui. Ela tem essas fímbrias aqui, esses pili, como são chamados. Eles servem para essa bactéria se conectar com os enterócitos e ela adere aos enterócitos. Então, ela não destrói o enterócito, mas ela gruda no enterócito e ela não se movimenta mesmo frente ao peristaltismo aumentado. Ela fica aderida no enterócito. E aí ela está ali fazendo o quê? Produzindo as enterotoxinas. E são as enterotoxinas que levam ao quadro clínico do animal. Então, as Escherichia coli não são observadas macroscopicamente, não causam lesões observadas macroscopicamente, mas microscopicamente a gente consegue observar as bactérias aderidas nas vilosidades intestinais. Então, observem, aqui, tá vendo esses grãozinhos aqui? São Escherichia coli grudadas nos enterócitos. Isso aqui, cadê? Isso são enterócitos normais, né? Então, forma-se essa membrana mais escura aqui, mais basofílica, que é resultado das microvilosidades, do glicocálix presentes na microvilosidade dos enterócitos. Ali do outro lado, a gente não tem isso. Então, a gente tem as bactérias ocupando essa região. As Escherichia coli enterotóxicas, como que elas causam a diarreia? Diarreia secretória.
Então, induz a secreção de cloro, bloqueia a absorção de glicose, de outros nutrientes, aumentando a osmolaridade do meio. Na Sora, necropsia... Oi. você tem 7 minutos. Sim, apareceu aqui para mim, Eliton. Tem agora contando o tempo aqui. Obrigada, viu? Então, na necropsia, a gente tem o intestino flácido preenchido por um conteúdo amarelado. O problema dessa diarreia é que o animal desidrata muito rápido. A desidratação leva a uma hipovolemia rapidamente, essa hipovolemia leva a uma descompensação do sistema cardiovascular, e aí a gente tem um caso mais grave. Colibacilose septicêmica, também, né, Escherichia coli. Afeta outros órgãos, não só o intestino. E aí na necropsia você pode encontrar depósitos de fibrina em diversas regiões do corpo do animal, então nos olhos, nas articulações, por exemplo. Colibacilose que causa edema, ela afeta suínos, né? Então, o que acontece? A enterotoxina, ela é fagocitada por células do sistema imunológico e ela leva essa enterotoxina com ela. Só que essa enterotoxina, ela causa dano na vasculatura. Causando dano na vasculatura, a gente vai ter edema generalizado nesse animal. Edema por todos os tecidos, então tem edema subcutâneo, mas vai ter edema de baço, de fígado, de abdômen e inclusive de sistema nervoso central, então levando esse animal a apresentar um quadro neurológico e posteriormente a morte. E a colibacilose enterohemorrágica, que é bastante grave porque tem essa toxina que é produzida, chamada de toxina Shiga, que é citolítica, então ela causa a morte das células da mucosa intestinal. E essas bactérias que causam, essas Escherichia coli que causam esse tipo de diarreia, elas têm dentro delas um plasmídio, que é um DNA circular pequenininho que ela pegou de outra Escherichia coli. O que tem nesse plasmídio? Tem um gene para hemolisina. Hemolisina causa lise de hemácias, levando então a hemorragia. Esses animais eles têm uma baixa capacidade de coagulação sanguínea, tá? Problema dessa aqui, ela é resistente à acidez estomacal. Então, não vai degradar essa bactéria, ela passa, se instala e causa uma colibacilose hemorrágica. Contaminam muito fortemente o ambiente, e aí a gente tem aqui uma questão muito interessante, que é a contaminação de alimentos também. Porque essas bactérias, elas contaminam o ser humano também. Contaminam outros animais também. O que vai acontecer? A carne moída, ela passa por um processamento e a gente pode inocular eventualmente essas bactérias no meio da carne. Se você tem vontadezinha de ir lá comer, como é que é o nome? Carne de onça, né? Aí você pode comer bactériazinhas vivas e aí você pode desenvolver essa diarreia por causa disso. Outra coisa é alimentar animais, e isso serve para mim, alimentar animais como gatos, né? Com carne moída crua. Não façam isso, tá? Porque lá dentro pode ter essa bactéria e a gente pode levar um quadro de diarreia no animal, tá? Então, 6,5% dos fomites utilizados para preparação de carne podem estar contaminados com essa bactéria, levando então ao desenvolvimento desse quadro de enterite hemorrágica, tá? Então, não consumir carne crua. E a gente tem ainda salmoneloses. Salmoneloses a gente conhece muito bem, provenindo lá das aves, né? As salmonelas são todas patogênicas, são zoonoses, então tem um controle muito grande aí na questão do controle da salmonelose em aves. As salmonelas são móveis, então elas têm a capacidade de se espalhar pelo ambiente muito rapidamente. Os animais infectados e curados, eles podem servir de reservatório. Então, cães e gatos que tiveram salmonelose e se trataram e se curaram, eles ficam como reservatórios. Olha aqui, 10%, existe uma estimativa de que 10% dos cães foram infectados por salmonelose e são reservatórios. Então, a gente vai lá, manipula os animais e aí vai se alimentar, por exemplo, sem lavar as mãos. A gente está correndo um grande risco de se contaminar com salmonela e ter uma diarreia por conta disso. Diarreia fatal em gatos alimentados com dieta caseira crua, tá? Então, evitar ao máximo aí oferecer
Ovos, meus gatos gostam de ovos. Ovos para os gatos, né? Crus, principalmente. E lavagem de mãos, então, muito importante devido a esse fator aqui. Lembrar disso, gente, quando vocês estiverem na clínica, lidando com o cliente, né? Fala isso, você tem um neném, tem que tomar cuidado, questão da salmonelose, 10% dos animais podem ser reservatórios. Então, é interessante fazer esse tipo de abordagem com o cliente, porque mostra um cuidado não somente com o animal, mas também com a família que vai cuidar desse animal. Então, registrem isso como sendo uma observação para falar para todo mundo aí, tá? Essas bactérias, por elas terem capacidade de se movimentar, elas invadem os tecidos e causam uma septicemia hiperaguda. Animais jovens são mais suscetíveis, levam a uma necrose dos vasos sanguíneos, causando então morte por coagulação intravascular disseminada. Então é bastante problemática a infecção por salmonelas, tá? Eu tenho acho que só mais clostridiose para falar para vocês. E daí a gente entra em doenças específicas, tá? Então, as clostridioses também, o problema delas, eu sei que o tempo está acabando, mas eu já termino. As clostridioses, a principal delas é essa perfringens. Elas também produzem muitas enterotoxinas, então a gente tem enterotoxemia, que levam à necrose e à hemorragia. Essa figurinha aqui embaixo está mostrando, essas bactérias têm predileção pelo intestino delgado, e essa imagem está mostrando o intestino delgado hemorrágico devido à clostridiose. Os clostridiums, eles são anaeróbicos, então eles se desenvolvem em regiões com pouco oxigênio, como por exemplo outros animais mortos, tá? Então o animal mal nutrido vai procurar se alimentar de animais que estão mortos no campo e aí ele se contamina com o Clostridium perfringens, o que acaba levando esse animal ao desenvolvimento de uma enterotoxemia. A gente tem a questão também que esse animal, que essa bactéria desenvolve esporos. Uma vez que esse esporo acha a região adequada para o seu desenvolvimento, ele vai causar clostridiose. Então, meu tempo está acabando. Beijos para vocês. Explica um pouquinho melhor sobre clostridiose lá no fórum, tá? Beijos e até o fórum. Vão para lá agora, tá? Hasta. Professora, essa matéria já está no fórum já? Já está no estúdio? Não, vou pôr lá agora. Tá, beleza. Valeu, professora. Valeu, gente.